Oi, pessoal. Bom, eu estou aqui hoje para mostrar para vocês como que a gente pode fazer aí um dashboard de avaliação física quando eu faço várias avaliações longitudinais, né? Então, posso fazer uma em janeiro, uma em fevereiro, março, abril, mês a mês. E aí eu vou coletando dados de um atleta e eu quero confrontar esses dados, quero ver a progressão dele ao longo aí do ano. Então, nesse caso aqui, a gente tem um exemplo de um atleta avaliado em vários momentos do ano. Aqui a gente tem 1, 2 e 3 já preenchidos. E aqui no gráfico de radar, a gente tem os testes físicos ou de composição corporal que esse atleta fez. Então, percentual de gordura, contramovimento, massa corporal, massa de gordura, massa magra, squat, jump, taxa de utilização da fase excêntrica e o teste de ioiô para avaliar a resistência. Aqui eu tenho selecionado o momento 1 e momento 1. Agora eu posso selecionar o momento 1 e confrontar com o momento 2. Então, em azul, agora eu tenho o valor do momento 1, em cinza, eu tenho o valor do momento 2. E eu consigo ver a progressão, né, ou aumento em percentual dessas avaliações do momento 2 comparados com o 1. Então, eu vejo um aumento do percentual de gordura, vejo um aumento do desempenho no contramovimento, um aumento na massa corporal. Vejo aqui uma redução de desempenho no teste do squat jump, uma melhora na taxa de utilização da fase excêntrica e uma melhora no teste de ioiô, de resistência. E aí posso selecionar, por exemplo, confrontar o momento 2 contra a avaliação 3. Beleza. Então eu vejo que do segundo para o terceiro momento de avaliação teve quase que uma manutenção do desempenho com a melhora aqui mais nítida da taxa de utilização da fase excêntrica. E aí, isso pode ser feito com diferentes avaliações. Eu quero incorporar um teste de um RM, força relativa. Qualquer avaliação dá para a gente colocar dentro desse esquema. E aqui também a gente só tem 3 momentos de avaliação, mas se eu quiser deixar 4, 5, 6, também dá. Então, o que eu vou mostrar agora é como que a gente faz esse passo a passo, essa programação, e aí ela pode ser adaptada para cada um dos contextos que a gente trabalha. Então, para a gente fazer isso que eu estou chamando de dashboard, aqui nessa aba, a gente vai ter que ter uma aba onde estão os dados tabulados, e aqui eu chamei de atleta A para preservar a identidade desse atleta, né? O momento da avaliação, a data de avaliação, os parâmetros avaliados e os resultados encontrados em cada momento. E aqui onde está dinâmica é onde eu deixei aí toda essa programação que a gente está vendo de uma forma muito mais simples e resumida aqui nessa planilha nessa aba, desculpa, chamada de dashboard. Então, vou mostrar como que de dados a gente cria dinâmica e como de dinâmica a gente joga esses gráficos e essas janelas de seleção para o dashboard. Então, vamos lá. Deixa eu excluir essa aba aqui e boa. Então, basicamente, eu estou começando aqui uma pasta, né? Um trabalho no Excel, onde eu tenho uma aba chamada Atleta A, tá bom? Então, é como se eu tivesse avaliado só um atleta aqui em 3 momentos. Momento 1, momento 2, momento 3. Para a gente fazer esse dashboard, como que eu tabulei esses dados? Então, eu deixei todos os parâmetros, cada parâmetro em uma linha, e os resultados aqui na coluna ao lado correspondentes. Dessa forma, eu vou mostrar o passo a passo para chegar nesse gráfico radar. Não quer dizer que essa seja a única forma de tabular, não quer dizer que esse seja o único gráfico de se apresentar esses resultados, mas é uma das maneiras que eu encontrei para fazer esse acompanhamento longitudinal, e tem muitas outras também que vocês podem utilizar. Então, vamos lá. Aqui eu já estou com os filtros, né? A opção de filtro inseridas. Caso vocês queiram inserir, basta aqui selecionar a planilha como um todo, entre a coluna A e a linha 1, e venho em classificar e clico nessa opção de filtro. Só clicar com o botão direito e
provavelmente essa opção de filtrar vai aparecer para vocês. Beleza. Bom, para eu fazer, então, aquele gráfico radar, onde eu consigo selecionar os dois momentos de avaliação que eu quero confrontar, o que eu vou ter que fazer é criar duas tabelas dinâmicas, onde na primeira eu seleciono o momento 1 e na segunda tabela eu seleciono o momento 2 para confrontar no gráfico radar. Então, para isso, a gente vai criar, o primeiro passo é criar essas duas tabelas dinâmicas. Então, vamos lá, como que a gente cria a tabela dinâmica? Eu venho em inserir aqui no canto esquerdo superior e bem no extremo aqui no canto esquerdo, eu seleciono essa opção chamada tabela dinâmica. Selecione, né, os dados que você deseja analisar. Então, aqui, nessa aba que a gente está chamando de atleta A, eu vou selecionar o título, inclusive, aqui, avaliação, data, parâmetros, resultados, e vou selecionar todos os dados tabulados. E aí, eu tenho uma outra pergunta, né, uma outra seleção aqui para responder para o Excel, que é a seguinte: escolha onde você deseja que esse relatório da tabela dinâmica seja colocado. Então, eu posso fazer uma tabela dinâmica aqui nessa aba, ou eu posso criar uma nova planilha aqui embaixo. Eu prefiro fazer uma nova planilha, então vou selecionar essa opção, nova planilha, e coloco OK. Beleza, ele chamou aqui de planilha 4. Então, eu já vou clicar com o botão direito, e vou vir nessa opção chamada renomear. Vou chamar dinâmica. Beleza. Vou arrastar, então, selecionar aqui com o botão esquerdo e puxar para o lado, só para deixar organizadinho. Para eu fazer, então, essa tabela dinâmica, o que eu vou, quais os comandos que eu vou dar? Eu vou pegar aqui, onde está essa opção chamada parâmetros, que são todas as avaliações que eu fiz, e vou clicar e arrastar aqui para onde está, eles estão chamando de linhas. Então, olha o que ele acabou de fazer. Ele colocou em cada linha todas as avaliações que a gente realizou com esse atleta. E agora, o que eu quero que apareça aqui ao lado? Os resultados de cada avaliação. Então, eu vou selecionar a opção resultados e vou arrastar aqui para valores. Beleza. Agora, eu não sei o de vocês, mas o meu, olha o que ele está me apresentando aqui, soma de resultados. Então, o que ele está fazendo nesse caso? O valor aqui que está aparecendo é 35. Então, ele está somando todos os percentuais desse atleta nas 3 avaliações, por isso que está dando 35. No contramovimento, ele está somando todos os desempenhos no contramovimento nas 3 avaliações, por isso está dando 122. Tudo bem, pode deixar assim por hora, não tem problema, porque o que a gente vai fazer? A gente vai agora inserir um filtro, que é basicamente, eu vou colocar uma opção vinculada a essa tabela dinâmica para eu escolher o momento da avaliação e para só aparecer aqui os resultados da avaliação que eu selecionar. Então, aqui o que, se tiver soma, média, o que tiver, pouco importa para a gente agora, porque o que a gente vai fazer é, só vai aparecer nessa tabela dinâmica o momento da avaliação que eu selecionar. É isso que eu quero fazer. Para isso, então, eu posso clicar em qualquer lugar da minha tabela dinâmica com o botão esquerdo, e aqui em cima no Excel vai ter uma opção, né, chamada ferramentas de tabela dinâmica. A gente vai selecionar essa opção analisar, e aí a gente vem aqui em inserir segmentação de dados. Basicamente o que você quer utilizar como filtro dentro dessa sua tabela dinâmica? E o que a gente quer utilizar como filtro é o momento de avaliação. Eu quero falar, ó, só mostra os dados, os resultados do momento 1, só mostra os resultados do momento 2. Então, eu seleciono aqui a avaliação e clico em OK. Selecionei a avaliação, cliquei em OK, olha a janela que apareceu para mim. Avaliação, momento 1, 2 e 3. Se eu clicar no momento 1, só tem os resultados desse atleta no momento 1, no 2, os resultados no 2 e no 3 sucessivamente. Posso diminuir um pouco aqui. Ah, posso mudar de cor? Pode. Então,
quando você clica nessa janela, aqui em cima tem essa aba chamada opções. Então, se eu quiser deixar laranja, cinza, amarelo, vocês que decidem. Então, estão aqui as opções de cores. E aí, o que eu vou fazer? Se eu já conseguir selecionar o primeiro momento, eu tenho que ter uma tabela igualzinha a essa para eu selecionar o segundo momento de avaliação e poder confrontar esses dados no gráfico radar. Basicamente, o que a gente vai fazer, então? Eu vou colocar essa tabela dinâmica 2 aqui embaixo. Então, estou na coluna A, linha 16, cliquei nela, venho em inserir e, de novo, vou selecionar a tabela dinâmica. Quais dados você quer analisar na sua tabela dinâmica? Ué, os mesmos do atleta A. Então, volto nessa aba atleta A, seleciono avaliação, data, parâmetro, resultado, seleciono todos os dados desse atleta, e aí, agora eu não vou criar uma nova planilha. Eu vou fazer essa minha tabela dinâmica nessa planilha já existente, que eu estou chamando de dinâmica, justamente onde eu coloquei meu mouse ali no A16. E clico em OK. Pronto, tá aqui, ó, tabela dinâmica. Mesmo passo a passo. Seleciono os parâmetros e coloco nas linhas, seleciono os resultados e trago para valores. Igualzinho a gente fez anteriormente, clico nessa tabela dinâmica, venho em ferramentas de tabela dinâmica, analisar e inserir segmentação de dados. E aí eu seleciono essa opção de avaliação e clico em OK. Pronto, vou puxar para cá, diminuir um pouquinho o tamanho. E agora, deixa eu diminuir um pouco aqui. Basicamente, a gente tem, então, momento 1 de avaliação selecionado, vou selecionar o 2 e olha o que aconteceu. No 1, eu vejo que o atleta tinha 12% de gordura e no 2, 12%. No 1, tinha 38 centímetros no contramovimento, no 2 tem 41. Então, eu tenho os resultados dos dois momentos. Ah, quero confrontar o momento 2 com o momento 3. Beleza. Tá, já aqui você seleciona e ele vai mudando automaticamente os resultados para a gente. O que a gente precisa fazer agora é criar um gráfico radar, então, a partir disso. Como que eu vou criar esse gráfico radar? Então, primeira coisa, eu vou selecionar o nome das avaliações, igualzinho está aparecendo aqui na tabela dinâmica para mim, vou colar aqui do lado. Então, eu colei na coluna H, eu vou só clicar entre aqui a coluna H e aí e ampliar um pouquinho para ficar melhor da gente visualizar. E vou trazer os resultados do momento 1, que eu seleciono, e vou trazer os resultados do momento 2, que eu seleciono, para colocar tudo isso num único gráfico. Então, só ampliando as colunas. Qual é o problema aqui, gente? O problema é que se a gente for copiar e colar exatamente os valores que estão sendo gerados aqui na dinâmica para a gente, quando a gente for construir esse gráfico radar, o gráfico provavelmente vai ficar uma bagunça e não vai passar a informação de forma fácil para a gente. Por quê? Porque percentual de gordura é dado em percentual, contramovimento é dado em centímetros, massa corporal é dado em quilogramas, squat jump é dado em centímetros. Então, cada avaliação que eu fiz tem uma unidade de medida. E na hora que eu colocar isso tudo dentro de um mesmo gráfico radar, vai virar uma bagunça. Alguns resultados vão ficar escondidos frente a outros, não porque são menos importantes ou de menor magnitude, mas porque as unidades de medida são distintas. Como que a gente pode fazer para solucionar esse problema, né? Uma das maneiras é apresentar esses resultados em percentual. Ou seja, eu não quero saber se ele saiu de 12% e foi para 15%, mas em percentual, quanto que essa pessoa ganhou ou diminuiu em gordura. Ah, no contramovimento, eu não vou conseguir saber se essa pessoa veio de 38 para 41, mas eu vou saber em percentual o quanto ela melhorou ou piorou no desempenho. Isso para todas as avaliações.
Então, o que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai considerar o momento 1 como 100%, então eu vou colocar o valor de 1 para todas as avaliações. E aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular para o momento 2 o quanto que esse atleta está progredindo em cada uma das avaliações. Como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar em igual no meu teclado, vou dar um comando para o Excel, e o que eu quero que ele faça? Que ele divida o valor da avaliação 2, então seleciono aqui os 12% da gordura da avaliação 2, coloco uma barrinha para a direita, que é o sinal aqui de divisão no Excel, e seleciono o percentual de gordura da dinâmica, tabela dinâmica 1 que a gente fez, e dou Enter. Aqui está como valor de 1. O que isso significa? Que o percentual de gordura foi mantido. Ele se manteve. Vamos calcular para o contramovimento. Igual, vou dar um comando, seleciono o valor do contramovimento na tabela dinâmica 2 e divido pelo dinâmica 1. 1,09. O que significa? Significa que esse atleta progrediu 9% da primeira para a segunda avaliação. Agora eu vou fazer isso para todas essas medidas. Então, venho aqui na relação contra-movimento squat jump, faço a divisão, faço isso para a massa corporal. Então, sempre dividindo o valor do segundo momento pelo primeiro. Massa de gordura. Massa magra. Squat jump. E, por fim, o último, que é o teste do ioiô. Beleza. Mas tá muito ruim para visualizar os resultados assim. O que a gente pode fazer? Seleciono todos esses valores e venho aqui nessa opção chamada número e clico nesse estilo porcentagem. Só clicar. Pronto. Agora sim. Então, eu vou ter sempre a avaliação que eu selecionar aqui como inicial, vai ser o 100%. E essa segunda avaliação que eu selecionar aqui, ele vai me dar o quanto progrediu ou regrediu em relação a esse primeiro momento. Então, posso selecionar momento 1 para o 3, 1 para o 2, e automaticamente esse valor já vai sendo atualizado. Feito isso, o que a gente precisa, então, é criar o gráfico radar. Então, como a gente faz? Seleciono, né, todas as linhas e colunas, onde eu tenho esses dados tabulados, venho em inserir, venho na opção gráficos, e aqui escolho essa seta apontada para baixo, que é uma opção chamada de ver todos os gráficos. Aqui em todos os gráficos, eu vou procurar a opção chamada radar. Pronto, é essa daqui. Bom, posso escolher essa primeira, posso escolher a segunda ou a terceira, como vocês acharem melhor. Eu vou deixar aqui a primeira mesmo. E clico em OK. Então, vou arrastar esse gráfico radar aqui para baixo. Onde tem título do gráfico, eu posso até escrever gráfico radar, opa. E aí a gente vai ter em azul os resultados, os 100% do meu primeiro momento que eu estou selecionando, em laranja os resultados do meu segundo momento. E aí a gente vê basicamente a manutenção do percentual de gordura e a melhora em todas as avaliações, sendo aí o parâmetro que apresentou a maior melhora, foi no contramovimento. Mas agora eu quero confrontar o momento 2 com o 3. Pronto, já está aqui. Então, agora, o que a gente vê? A gente vê uma redução do percentual de gordura, ainda uma melhora no contramovimento, redução aqui no percentual de gordura e na massa corporal, e um aumento no squat jump. Beleza. Mas eu quero formatar esse gráfico. Bom, pode clicar em cima dele
E aqui você vai provavelmente aparecer essa opção chamada ferramentas de gráfico. A gente vem em design. Ah, vou deixar cinzinha, vou deixar com o fundo mais cinza escuro. Aí vai do perfil, né, do gosto, na verdade, de cada um. Então, posso deixar aqui essa opção. Ah, mas também quero alterar as cores, não trabalho com azul e laranja. Então, pode vir aqui nessa opção, alterar cores. E aí, você vai deixar na escala, por exemplo, azul e cinza, azul e laranja, azul e verde, amarelo e laranja, como você quiser. Deixar aqui azul e cinza. Feito isso, o que eu vou fazer agora é criar uma aba, nova planilha aqui, e vou chamar, renomear já de dashboard. Dashboard. Onde eu vou exatamente copiar da dinâmica e colar para dentro do dashboard só o que me importa e o que vai ser visual interessante para o meu atleta. Então, eu venho aqui em avaliação, copio e colo. Venho aqui em avaliação no 2, copio e colo. E aí, o gráfico radar, eu vou também copiar. Então, estou dando Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Ctrl+C, Ctrl+V aqui nessa nova aba. Beleza, prontinho. Então, posso selecionar aqui e automaticamente vai alterando lá. Ó, tudo certo. Ah, como que eu faço para estilizar? Bom, agora é do gosto de cada um. Então, eu quero deixar o fundo, posso selecionar toda a minha planilha e deixar todo o meu fundo azul. Ah, eu posso selecionar, né, toda essa minha planilha e deixar meu fundo branco. Posso selecionar essa minha planilha, deixar o fundo preto. Então, vai de vocês. Aqui eu vou deixar como branco. Posso escrever, né, igual eu tinha feito no exemplo no início da aula. Selecione o momento 1 de avaliação. Beleza. E aí, posso, sei lá, deixar isso em negrito, inserir, ilustrações e colocar uma seta para baixo, ou uma seta, né, mais fininha, ou se eu quiser um outro estilo de seta, vou deixar em preto. Aí eu posso colocar do lado, selecione, vou copiar aqui, vou deixar do lado, selecione o momento 2 de avaliação. Então, aqui vai copiar a seta, colar também, trazer para cá. Pronto. Ah, mas eu quero colocar meu logo aqui em cima, ou chamar de dashboard. Então, eu vou selecionar toda a linha 1, vou pintar de preto e vou escrever aqui, então, vou mudar a cor aqui da letra para branca. Dashboard de avaliação física. Beleza. E aí agora é uma questão de estilizando mesmo, com as cores que você gosta, da maneira que você acha que vai ficar mais agradável para o seu atleta ver. Beleza, feito isso, aí vamos supor que esse atleta fez uma nova avaliação. Então aqui a gente tem até o terceiro momento. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou só copiar esses dados do terceiro momento, colar aqui embaixo e chamar de 4. Se eu vier aqui na dinâmica, notem que não tem 4 aqui, a quarta avaliação aparecendo e nem a quarta avaliação aparecendo. Por quê? Porque eu não avisei para o Excel que eu expandi, que eu aumentei esse meu banco de dados. Como que eu faço isso? Então, eu vou ter que selecionar minha tabela dinâmica, venho em ferramentas de tabela dinâmica e analisar. E olha agora o que a gente vai ter que selecionar. Essa opção chamada alterar fonte de dados. Clico nela e olha o que está acontecendo. A minha seleção está vindo só até a linha 25, por isso que esse momento 4 não está aparecendo lá. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou selecionar desde a linha 33 até o começo e dar um OK. Pronto. Momento 4 acabou de ser incorporado. Vou fazer o mesmo com a dinâmica 2. Então, clico nela
vem ferramentas da tabela dinâmica, a analisar, alterar fonte de dados. E venho aqui, alterar fonte de dados, vou lá no final, seleciono tudo e clico em OK. Também já apareceu aqui. Quando eu venho para o meu dashboard, olha quem já foi incorporado, momento 4 e momento 4, nas duas janelas de opção. Então, agora, toda vez que a gente for incorporar, né, novas análises, novos resultados, a gente tem que sempre vir aqui na nossa tabela dinâmica e pedir para atualizar, alterar nossa fonte de dados. Bom, pessoal, espero que esse passo a passo tenha ajudado. Agora eu deixo aí com vocês para brincarem, explorarem as maneiras de se apresentar esses resultados. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês também me escrevem e a gente vai conversando, tá bom? Obrigada e até mais, até a próxima.